Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar. É compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. Matthew Walker. Por que dormir pouco adoece? A ciência do sono explicada. Matthew Paul Walker nasceu na Inglaterra, em 1972, e desde muito cedo demonstrou interesse em compreender o funcionamento profundo do cérebro humano. Sua trajetória acadêmica o levou a estudar neurociência, de forma quase inesperada, a se dedicar a um tema que por muito tempo foi tratado como secundário na medicina e na ciência, o sono. Enquanto muitos pesquisadores buscavam respostas no esforço, na performance e na atividade constante, Matthew Walker voltou sua atenção para aquilo que acontece quando tudo aparentemente para. Ao longo de sua formação, Walker percebeu uma contradição inquietante no mundo moderno. Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre saúde, produtividade e longevidade, e ainda assim as pessoas estavam mais cansadas, mais ansiosas e mais doentes. Foi nesse contexto que ele passou a investigar o sono não como descanso passivo, mas como um processo ativo e essencial de reconstrução da vida. Sua carreira o levou aos Estados Unidos, onde se tornou professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia em Berkeley, além de fundar um dos mais respeitados laboratórios de pesquisa do sono do mundo. Ali, Matthew Walker passou décadas estudando o cérebro durante a noite, observando ondas cerebrais, ciclos do sono e os impactos profundos que dormir bem, ou dormir mal, gera em praticamente todos os sistemas do corpo humano. O que ele descobriu mudou radicalmente a forma como o sono deveria ser compreendido. Dormir não é um luxo, nem uma pausa opcional, nem tempo improdutivo. Dormir é o momento em que o corpo e o cérebro se reorganizam, se limpam, se reparam e se preparam para continuar vivendo. Quando o sono é interrompido ou negligenciado, essa reconstrução simplesmente não acontece. Matthew Walker demonstrou que, enquanto dormimos, o cérebro consolida memórias, organiza aprendizados e regula emoções. O sistema imunológico é fortalecido. Tecidos corporais são reparados. Hormônios essenciais são equilibrados. Substâncias tóxicas acumuladas durante o dia são removidas do cérebro. O sono é, literalmente, o turno noturno da vida. Essa compreensão se conecta diretamente ao mês de saúde física, energia e vitalidade. Walker mostra que a energia que usamos durante o dia não é criada durante o dia. Ela é restaurada à noite. Quando alguém dorme mal, não está apenas cansado, está biologicamente endividado. E esse débito não desaparece com café, motivação ou força de vontade. Um dos pontos mais impactantes de sua pesquisa é mostrar que o corpo humano funciona em ritmos, não em linha reta. O ciclo circadiano, guiado principalmente pela luz e pela escuridão, regula a temperatura corporal, liberação hormonal, estado de alerta e sonolência. Ignorar esses ritmos é exigir que o corpo funcione contra sua própria natureza. E nenhum sistema próspera em guerra consigo mesmo. Matthew Walker também revelou que dormir pouco afeta diretamente a tomada de decisões, aumenta a impulsividade, reduz a empatia e enfraquece o autocontrole. A pessoa pode até continuar funcionando, mas passa a viver em modo de sobrevivência. O corpo não colapsa imediatamente, mas vai perdendo eficiência, clareza e vitalidade pouco a pouco. O mundo moderno ensinou as pessoas a valorizar quem dorme pouco e produz muito.
Walker fez o movimento oposto. Ele mostrou, com dados irrefutáveis, que não existe alta performance sustentada sem recuperação profunda. Não existe disciplina verdadeira quando o corpo está exausto. Não existe vitalidade quando o sono é sacrificado. Ao longo de sua trajetória, Matthew Walker não apresentou o sono como solução milagrosa, mas como um fundamento esquecido. Assim como uma casa não se sustenta sem alicerce, a vida não se sustenta sem descanso profundo. Dormir bem não é um prêmio por ter vivido o dia. É uma condição para continuar vivendo bem no dia seguinte. Essa perspectiva muda tudo. O descanso deixa de ser visto como fraqueza e passa a ser entendido como responsabilidade com a própria vida. O sono não rouba tempo da vida. Ele devolve qualidade ao tempo acordado. O que Matthew Walker nos ensina, acima de tudo, é que a vida se reconstrói no silêncio da noite. Enquanto o mundo desacelera, o corpo trabalha. Enquanto a mente descansa, o cérebro organiza. Enquanto dormimos, a vida se recompõe. E a pergunta que naturalmente se impõe, antes de avançarmos, é simples e profunda. Como você espera sustentar energia, clareza e vitalidade ao longo da vida se está negligenciando exatamente o período em que o corpo se reconstrói? Matthew Paul Walker nos conduz, então, a um ponto ainda mais profundo da compreensão sobre saúde, energia e vitalidade. O sono não é apenas recuperação do cansaço, é reconstrução da vida em nível biológico, emocional e cognitivo. Quando esse processo é interrompido, não estamos apenas perdendo descanso, estamos impedindo que o corpo conclua tarefas essenciais para continuar existindo com qualidade. A partir dessa base, os ensinamentos que emergem do trabalho de Matthew Walker são claros, diretos e profundamente transformadores. 1. Dormir não é desligar, é trabalhar em outro turno. Matthew Walker demonstra que o sono é um estado altamente ativo. Enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para consolidar memórias, processar emoções e integrar aprendizados. O corpo, por sua vez, repara tecidos, fortalece o sistema imunológico e reorganiza hormônios. Dormir não é parar a vida, é permitir que ela continue funcionando. Ensinamento 2. A energia do dia seguinte nasce na noite anterior. A vitalidade que sentimos ao acordar não é fruto de motivação ou disposição emocional. Ela é resultado direto da qualidade do sono. Quando dormimos mal, começamos o dia biologicamente deficitários. Nenhum estímulo externo substitui esse processo interno de restauração. Ensinamento 3. Ritmo vale mais do que quantidade isolada. Walker mostra que não basta dormir muitas horas de forma irregular. O corpo responde a ritmos consistentes. Dormir e acordar em horários semelhantes regula o relógio biológico, melhora a eficiência do sono e reduz desgaste fisiológico. O corpo próspera quando há previsibilidade. Ensinamento 4. Sono regula emoções e decisões. A privação de sono reduz empatia, aumenta a impulsividade e enfraquece o autocontrole. Uma pessoa cansada reage mais, decide pior e se desorganiza emocionalmente com mais facilidade. Dormir bem não melhora apenas o corpo, melhora o caráter funcional das decisões diárias. Ensinamento 5. Recuperação é parte do crescimento, não pausa opcional. O mundo moderno glorifica esforço contínuo. Matthew Walker revela o custo oculto dessa mentalidade. Sem recuperação, o corpo entra em desgaste progressivo. Crescimento real exige alternância entre ação e reparo. Disciplina sem descanso gera colapso, não evolução. Ensinamento 6. O sono protege o corpo no longo prazo. Dormir pouco aumenta risco de doenças cardiovasculares, metabólicas, neurológicas e inflamatórias. O Walker mostra que o sono é um dos maiores fatores de longevidade conhecidos. Negligenciá-lo é comprometer o futuro para sustentar um presente artificialmente acelerado. Ensinamento 7. Luz e escuridão governam o corpo. O ciclo circadiano responde diretamente à exposição à luz. Luz excessiva à noite confunde o cérebro, atrasa o sono e fragmenta a recuperação. Respeitar a noite é respeitar o ritmo natural da vida. O corpo precisa entender quando é hora de agir e quando é hora de restaurar. Ensinamento 8. Dormir bem é um ato de humildade biológica.
Matthew Walker nos lembra que não somos máquinas. Precisamos parar. Precisamos escurecer. Precisamos descansar. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Quem ignora limites biológicos paga com energia, saúde e clareza mental. Ensinamento 9. A noite organiza o que o dia bagunça. Durante o dia, acumulamos estímulos, tensões, informações e emoções. É durante o sono que tudo isso é reorganizado. Quando a noite falha, o dia seguinte começa confuso, pesado e reativo. Dormir bem é permitir que a vida seja processada. Ensinamento 10. Onde o corpo dorme bem, a vida floresce melhor. No fim, Matthew Walker nos mostra que o sono não é apenas uma função do corpo, mas um pilar da vida como um todo. Energia, vitalidade, clareza e estabilidade emocional dependem de noites bem vividas. A vida se reconstrói no silêncio, não no excesso. A grande lição é simples e profunda: não existe saúde sustentável sem sono respeitado. O corpo precisa da noite para continuar servindo a vida durante o dia. Ignorar isso é viver em débito permanente. E a pergunta final, que precisa ser encarada com honestidade, é esta: o que você precisa ajustar hoje nos seus ritmos e escolhas para permitir que a noite volte a ser o lugar onde a sua vida se reconstrói?